Notas da atualização 7.2c do Wild Rift. A atualização 7.2c traz balanceamento de campeões e itens de dragões mais fortes e mudanças para evitar que a situação congele na rota do Barão. Espero que seja só sobre frisar a rota. Trundle tá vindo aí? Será? É um patch mais focado em mudanças de campeões, é um patch mais focado em buffs e nerfs, né? Tem pouca qualidade de vida, mas realmente focado em buffs e nerfs no campeão. Lembrando, time, que nós temos um patrocinador no canal que é Eneba, tá? Eneba é uma loja de gift cards onde você ganha desconto, onde você pode comprar cartões para Play Store, para Xbox, para Switch, esse tipo de coisa. E toda vez que você comprar com o link que vai ter na descrição desse vídeo, você já ajuda o canal. Se eu tiver códigos novos, eu vou colocar códigos de descontos. É uma forma de você, que eu vou colocar também na descrição, é uma forma de você comprar mais barato. E comprando mais barato, logo você vai comprar sem precisar ter sua conta roubada, wildcores mais baratos, tá? Então, para ajudar o canal, é só clicar no link que tem na descrição. Temos outro link também, que é da ação que nós estamos tendo, eu não posso falar o nome correto, do Poco X8 Pro. É um celular de última geração, lançado esse ano, com um processador MediaTek 8500 Ultra, 8 GB de RAM, 256 GB de memória, 6.500 mAh de bateria, com carregador de 100 watts, tela de 120 fps, e ele pode ser seu. É só clicar no link que está no comentário fixado e participar da ação, tá? Lembrando que são poucos números a ação, apenas 400 números e baratinho, R$10. A ação mais honesta que vocês vão ver no YouTube vai te mandar isso daqui, ou eu vou mandar um novo via Mercado Livre e por aí vai. Se você quiser comprar um celular novo, não esqueça de clicar na loja do canal, que tem lá no canal loja. Toda vez que você comprar por lá no Mercado Livre, Shopee ou Magalu, também ganha uma porcentagem. A gente também pode continuar fazendo live, tá? Vai ter uns celulares fixados aqui, mas cola lá no perfil, vai ter a loja e também ajuda demais, belezinha? Vamos para as mudanças nos campeões. A Jinx continua com dificuldade apesar dos fortalecimentos de itens de crítico, então vamos melhorar o potencial dela na fase de rotas e de redefinição de confrontos de equipe. Atributos base, dano de ataque de 54 para 58, interessante, bom buff na Jinx. Isso daqui com o Mega Missile com a primeira habilidade num canhão deve fazer um estraguinho, tá? Bom buff na Jinx. E velocidade de ataque no anime, se a passiva dela, que quando ela participa de um abate, ela fica uma psicopata, ela ganhou mais 13% de velocidade de ataque. Cara, buff interessante na Jinx. Não era uma campeã que tem uma fase de rotas interessante, se você sabe controlar a mana. É um hipercarregador que com a fadinha do lado e front lane consegue jogar. Que buff interessante. É de tier C para pelo menos B, tá? Bom buff na Jinx. Eu acho que ela passa a ser um ADC realmente viável depois desse buff. Nilah. A Nilah tem dominado as partidas de alto nível, verdade. Então vamos reduzir o escalonamento de crítico e o dano contínuo da ultimate dela para controlar seu poder no final do jogo. Lâmina sem forma, conversão de taxa de crítico em penetração de armadura 35 para 28. Graças a Deus. O boneco late game ela basicamente ignorava qualquer armadura, porque ela ainda podia fazer item de penetração e porcentagem de crítico e acabar com qualquer tanque, e o nerf ainda foi pouco. Merecia cair para uns 20 aí, tranquilamente. Apoteose, sua ultimate, dano foi de 60 a 180 mais 140% de dano, para 60 a 160 mais 5. Foi o senhor nerf no ultimate. Não que o ultimate dela fosse o pior problema dela. O pior problema dela é essa passiva lâmina sem forma. Mas foi um dano, foi pelo menos para matar papel, foi um excelente nerf na Nilah, tá? Mas podia nerfar mais a lâmina sem forma. Leona, outra campeã que estava dominando as rotas. Leona anda resistente demais durante a fase de rotas, o que permite ignorar o dano de poke sem grandes consequências. Bem verdade. Estamos transferindo parte da durabilidade no início do jogo para o fim, tornando uma oponente mais justa na rota e mantendo seu desempenho no fim do jogo intacto. Os atributos base foi de 750 de vida base para 690, que nerf. A armadura base foi de 55 para 50 e a sua vida por nível foi um pouquinho ampliada de 120 para 128. Basicamente ela tá mais papel na rota, mas ela vai ficar igual no final do jogo. O que é um nerf. Isso daqui é simplesmente um nerf.
Ah, mas no final do jogo vai continuar a mesma coisa. É um nerf, time. No final do jogo, o tanque já vai tancar. Isso daqui é base, não é um reajuste. Isso daqui é um nerf, lembre disso. Tempo de recarga do Eclipse foi de 14 para 11 para 13 a 10. A armadura adicional foi de 40 a 100 para 30 a 90. Resistência mágica adicional foi de 40 a 100 para 30 a 90. Isso daqui é um nerf, time. Simplesmente isso. É um nerf que era preciso? Era. Mas se a Riot tá tentando te enrolar que isso daqui é um reajuste, é bait. Isso daqui é nerf. Rumble tem causado dano demais, quase eu não tenho visto. Sem precisar investir em poder de habilidade. Estamos mudando o perfil de dano dele para recompensar itemizações com bastante poder de habilidade, principalmente a detonar alvos com vida alta na zona de perigo. Atributos base foi de vida base 690 para 660, vida por nível 120 para 128, a Cospe Fogo, sua primeira habilidade. O dano foi de 120 a 240, mais 110 de PDH, mais 6 a 12% da vida máxima do alvo, para 100 a 220, ou seja, menos dano base, mais 125 de PDH, ou seja, vai escalando mais 7 a 10% da vida máxima do alvo, ou seja, o Rumble ele vai bater mais no late game e menos no início. Basicamente isso. E na zona de perigo, que é a passiva dele do quente, 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 que é quando ele fica na amarelo, quando ela fica na barra amarela, o dano também foi ampliado. Ele foi nerfado, base foi de 180 para 360 base, para 150 a 330 base, mas o escalonamento aumentou consideravelmente, porque ele foi de 165 para 187,5 e o dano na vida do alvo foi de 9 para 18%. Caramba, era muito, né? Para 10 a 15%. Então ele foi rebalanceado na vida máxima do alvo, mas agora vai escalar mais com AP. Os dois lados, tá? Agora ela tá do tipo, depende mais de item de AP para bater, mas o item de AP tá batendo mais. Basicamente isso. Escudo de sucata. O escudo teve um nerf base de 40 para 130 para 40 a 160. E na vida máxima foi de 6 para 4. Agora foi na zona de perigo, foi de 60 a 195 mais 9% da vida máxima, para 60 a 240. Ah, que nerf. Poxa. E não teve buff no PDH. Daqui é um nerf, time. O Rumble não tava nem aparecendo. Arpão elétrico, dano de poder adicional foi de 40 para 50 para 60. Foi de 40 para 50. E na zona de perigo foi de 60 para 75. Vai causar um daninho. Talvez o Rumble Mid, que ele não precise se expor tanto, que ele possa jogar mais defensivo. Mas pro jogo foi um nerf. Talvez ele vá mais pro mid agora. Porque o mid, esses escalonamentos de poder de habilidade derrete muita gente. E você quer jogar um pouco mais safe. No top, ele foi muito punido, principalmente nesse nerf no escudo da sucata. Eu quase não via Rumble. Talvez comece a aparecer mais no mid agora. Nasus, campeão que eu falo que tá forte no mid, ó, há tempos não aproveitou, ele foi nerfado. Assim como outros campeões de escalamento, ficou difícil demais controlar o Nasus. Reduzimos a durabilidade dele no início do jogo e aumentamos o tempo de recarga da sua ultimate, dando aos oponentes mais oportunidades de puni-lo. Além disso, os jogadores de Nasus vão ter que começar a pensar melhor antes de se comprometerem com alguma luta. A armadura base foi de 46 para 40. Fúria das Areias, seu ultimate teve o tempo de recarga ampliado de 75 a 65 para 90 a 70. Com o nerf no Nasus, continua quebrado no mid. Nasus no mid é quebrado e vai continuar sendo quebrado. Esse 6 de armadura é chato, que até Maguinho vai bater no auto-ataque dele, mas não é o suficiente para tirar esse campeão do meta no mid. No top, não jogue de Nasus, pelo amor de Deus. Você é maluco de jogar de Nasus top. Na jungle, aí você já tá em outro mundo. Como eu disse, você já tá conversando com flor, já tá cheirando número, já tá batendo palma para alienígena, colocando o celular na testa. Aqui você já foi jubilado de todas as faculdades mentais se você estiver jogando com ele na jungle. No top, ele só é ruim, mas no mid ele continua bom. Ryze. O Ryze tem se destacado desde as últimas atualizações no Cajado de Arcanjo em outro item de mago. Vamos reduzir o poder de combate dele no início do jogo, dando ao oponente mais oportunidades de puni-lo e obstruir seu escalonamento. O que eu não posso te obstruir é você deixar like e o seu comentário nesse vídeo. Não esquece de deixar seu like e seu comentário. Fortalece o vídeo, principalmente agora no meiozinho dele.
Deixa seu like e comentário e vamos fazer o canal crescer um pouco mais. Atributos base. Foi de vida base 660 para 630. Armadura base foi de 40 para 37. Prisão de runa. Com a segunda habilidade teve o dano ampliado. Teve o dano nerfado, perdão. De 70 a 190 para mais 65 de PDH, mais 4 de mana adicional. Para 50 a 170, mais 55 de PDH, mais 3% de dano base adicional. Mana adicional. Continua bom. É campeão de main mono. Continua forte. Pode continuar banindo picando. Embora isso daqui pode ter atrapalhado um pouquinho ele na rota. Nerf homeopático, tá? Continua quebrado. WW, Warwick. Desde as mudanças feitas na ultimate dele, WW se tornou muito eficaz em abater alvos prioritários e assumiu o controle no início e no meio de jogo. Vamos reduzir seu potencial de escolha para dar à presa um pouco mais de espaço para revidar. Coerção infinita, tempo de recarga 80 para 60 segundos. Foi de 80 a 60 segundos para 100 a 80. Dano base foi de 125 para 475 para 100 a 450. Continua quebrado. Meu Deus. Você perdeu 25 de dano base. Uhul! Tempo de recarga foi um nerf considerável, 20 segundos. 20 segundos é o tempo que você vai fazer a limpeza da jungle. Continua quebrado. Kog'Maw, outro que eu cantei a bola que tava ficando forte e ninguém tava usando, foi nerfado. Kog'Maw, a reformulação dos itens de mago considera o Kog'Maw com foco em PDH, bastante poder de habilidade e mana para fazer chover em uma distância segura. O Kog'Mid alguns monos estavam abusando do Kog'Mid e ele realmente estava chatinho. Eu apanhei umas 2 vezes dele. Estamos adicionando algumas restrições para dar aos oponentes mais oportunidade de revidar, mas sem abrir mão desse estilo de jogo de artilharia. O custo de mana foi de 40 a 400, com base no número de conjurações, para 50 a 500. Belo nerf. O alcance foi reduzido de 12 a 16 para 11 a 15. Bom nerf. E o dano base também foi de 100 a 180 para 80 a 160. Para uma habilidade que repete toda hora, aumentar o custo de mana e diminuir o dano foi o nerf mais impactante do que parece. Já não estava aparecendo, não aparece mais. Eu ainda acho que tá bom, mas é um campeão pouco carismático que pouca gente usa. Não, quer dizer, eu curto, mas não acho que vai aparecer. Agora não aparecia antes, agora que não aparece mesmo. Mudanças na mecânica de jogo. No geral, estamos satisfeitos com os sistemas de bota, mas a diferença de poder entre algumas opções de Tier 2 e 3 ficou exagerada. E resolvemos fortalecer algumas botas Tier 2 e reduzir o poder dos aprimoramentos do Tier 3 para que cada item tenha uma força mais clara e focada. Grevas do Berserker teve velocidade de ataque aumentada de 30 para 35. Passos de Mercúrio teve tenacidade. Nossa, isso foi um... Nossa senhora! Agora que eu não upo mais. 15 para 30%? Tadinho da Leona. Levou do lado, levou da outra, né? 30 de tenacidade na bota base. Agora que não tem mais motivo para você fazer outra bota. Só se não tiver controle de grupo do outro lado. Bloquear teve a redução de dano da Galvana. Outro buff também, 6 para 10%. Obrigado, Deus. Ficaram muito fortes essas 2 botas. É muito forte. Grevas bélicas. Velocidade de movimento corpo a corpo à distância. É aquela que dá velocidade de movimento enquanto tá batendo, né? Foi reduzido. Esmagadores acorrentados. Isso daqui são as bufadas, né? Teve a resistência mágica reduzida. Nossa! Mobilização blindada também teve armadura reduzida. Sapatos enfeitiçados também teve poder de habilidade reduzido. Opressão também teve o dano verdadeiro reduzido das botas 2, né? Não, mobilização blindada é a bota... Enfim. Bota 3 tá nerfada, bota 2 tá quebrado. Isso daqui... Obrigado, Deus. Edge de Fogo Solar tem ficado para trás como opção para a criação de primeiro item, ainda mais contra dano físico. Aumentamos a armadura para reforçar sua identidade de item de alta armadura com foco em limpar as rotas, torná-lo uma compra o Edge de Fogo Solar, não é a Edge de Fogo Solar, não. Pensei que Edge era mocinha. Olha aí. Uma compra inicial mais competitiva. 425 de vida para 350, mas ganhou 20 de armadura. Isso aqui é um buff. 20 de armadura é muito mais impactante, mas assim, muito mais impactante que 75 de vida. Mas você não tem noção de ficar com o mesmo preço, e ficou com o mesmo preço, né? Muito mais forte contra a AD.
Isso daqui é um buff. E um excelente buff. Quebra-passos não tem concedido poder suficiente para seu público-alvo, em especial para campeões que dependem de mais velocidade de ataque. Estamos fortalecendo o item para ele dar mais apoio a esses campeões e atingir seu potencial. Velocidade de ataque 15 para 25. Os lendários vão à loucura com isso daqui. Mas a árvore ficou pior. Tal de rubi, brasa de bume, coraça de pano foi para brasa de bame e cota de malha. Ficou pior mesmo. Mas vale a pena. Contra duelista no top, vale muito a pena. 40 de armadura é muito melhor. E aí, Mendários, como é que vocês estão? A Riot mirou na Camille e na Fiora, ganhou o Mendários. Ganhou o Mendários, ganhou o Nocturne. A Riot mirou nos duelistas, os Mendários que não tava fazendo nada, ganharam de Morador. No caso, invertido, né? Bênção de Mikael não tem cumprido muito o seu papel como opção de proteção. Tem tanta coisa melhor para você buffar, e você vai buffar um dos poucos itens que a galera realmente tá fazendo. Estamos concedendo um fortalecimento direto para ele competir melhor com outros itens de suporte. O valor de cura escuro foi de 6 para 9 e tempo de recarga foi de 90 para 75. Olha pro medalhão solar de ferro, olha pra gargolítica, pra Shurelia, que ele tem uma merda. Aí você vai no Bênção de Mikael. Um dos poucos itens que estão sendo feitos. A Riot às vezes enlouquece. Rock Lamúrico. Rock Lamúrico ficou para trás depois da atualização dos itens de mago, verdade. Queremos fortalecê-lo para que ele volte a ser uma opção competitiva de resistência mágica. Bem, verdade. Ainda mais para campeões que acumulam uma grande quantidade de vida. Mais 5 de resistência mágica, mais escudo, né? Mais 14%, mais 4% de escudo. Bom buff para o Rock Lamúrico. Ele tem de situação contra mago explosivo, força da natureza ainda é um item mais constante. Belo buff. E vamos para eles. Vamos para nossa dor de cabeça. Eu já vou fazer o resumo agora. Eu já dei uma lida. Vem comigo e eu sei que vocês vão perguntar, mas e tal? Olha o que o tio Laposa vai te dizer. Concentra nas palavras e não busque exceções nas palavras. Arauto continuará sendo um objetivo prioritário em relação a qualquer dragão. Olha a frase, não busque exceções, se prenda na frase. Arauto continuará sendo um recurso prioritário, um objetivo prioritário, ou seja, que você dará prioridade a qualquer dragão. Qualquer, ênfase no qualquer. Prioritário, ou seja, tem prioridade. Exclusivo? Não. Prioritário. Os buffs foram bons, mas os dragões eram cocô. Agora estão ok. Agora, se você não consegue lutar a luta do Arauto, você não vai ser tão penalizado. Mas se você puder fazer a luta do Arauto, Arauto é prioridade sobre qualquer, de qualquer cor, de qualquer elemento, dragão. Exceto, e aí vem a exceção, obviamente, o ancião. E se você fizer Arauto enquanto tiver ancião, parabéns, você hackeou o jogo. Agora vamos para os buffs. Os dragões elementais e a alma do dragão perderam um pouco a importância com o tempo. Um pouco? Aumentamos o impacto dos dragões para torná-los objetivos estratégicos mais significativos e para dar a equipes mais motivos para lutar pelo controle deles. Bônus de atributo. Dano base do dragão infernal foi de 3 para 4%, um bom buff, mas é o quê? Ainda é uma espadinha no início do jogo. Espadinha para um jogador no início do jogo, em relação ao que você gasta. Aí no final do jogo vai ser um ABT a mais pro time todo, tá? Mas foi um bom buff, não foi um buff fraco. Alma do dragão. Esse buff assim foi um buff excelente. Deu 135 a 25 de dano, mais 12,5 de poder de habilidade para alma do dragão do infernal, para 180 mais 35 mais 15 de poder de habilidade. Um bom buff. Dá para lutar por alma sim. Hoje dá para lutar para você impedir alma ou para conseguir alma. É um bom buff. Dragão da montanha, o escudo foi 260 para 350, um bom buff também, mas ainda é menos que Arauto. Dragão do oceano, vida perdida restaurada a cada 5 segundos de 2 para 2,8 e a alma também foi bem buffada.
Cura foi de 190 mais 35 de dano ataque adicional, mais 18 PDH, mais 7,5 de vida adicional, para 250, 48 de ataque adicional, 25 de poder de habilidade, 10% de vida adicional. Excelente buff. As almas Infernal e de Oceano são almas poderosíssimas, extremamente fortes. Hoje são definidoras de jogo. Porém, se você pegou o Arauto, o primeiro Arauto, a chance de você conseguir ter vantagem sobre o adversário para pegar o segundo Drake e o adversário não pegar alma nenhuma é muito mais impactante. Tá? O primeiro Arauto, o único Arauto, né? O Arauto, ele abre mapa, dá gold pro seu jungle e pro seu time com First Break, pode derrubar até 2 torres se utilizadas de forma inteligente, dá muito mais pressão no jogo para que no segundo Drake vocês estejam na frente para não garantir alma do outro lado. Porém, se você jogar de forma mais cadenciada, conseguir o primeiro Drake, principalmente o Infernal e o do Oceano, vale a pena se esforçar para conseguir os 2 Drakes posteriores. Mas, repetindo, Arauto ainda é um objetivo prioritário sobre os dragões, mesmo com esses buffs nas almas. O que acontece é que agora a alma tem algum valor no final do jogo, mas quem faz Arauto costuma impedir quem faz Drake de conseguir a alma. Então, não consegue lutar Arauto, vale a pena fazer dragão ao invés de tentar derrubar uma torre, por exemplo. Porque as almas são realmente muito mais fortes agora. O buff não foi pouco. É que Arauto, estrategicamente, para um jogo, é muito mais impactante do que Drake. E Tropas da Rota do Barão, agora ela não tem mais a redução de dano antes dos 6 minutos, né? Dava pra frisar muito fácil no top, né? Tava bem chato quando o cara sabia frisar no top e você não tinha conseguido farmar. Agora tá mais difícil frisar no top. Isso é pra o top rotacionar mais, tá, time? Pra o top participar mais do resto do jogo. Cara, patch impactante, como estão sendo os patches recentemente. Mudanças tão grandes no patch 7.2 faz com que qualquer patch do outro lado tenha que fazer reajustes grandes, tá? Então, um patch muito impactante. Eu acho que Jinx, você tem que ficar de olho nessa Jinx. Eu acho que você tem que ficar de olho nessas botas nessas botas 1, principalmente as defensivas. Estão bem fortes essas botas 1, tá? Bem fortes mesmo. Passo do Mercúrio e botas galvanizadas de aço, a famosa Ninja Tab. Estão bem interessantes. E os Drakes agora realmente valem a pena, cara. Só não vale a pena para trocar por Arauto. Mas lutar por alma agora no final do jogo faz todo sentido. Ponto de alma hoje é realmente um ponto de alma. E é isso, senhoras e senhores. Excelente patch. Tá? Eu gostei desse buff dos dragões. Vai ser aquela dor de cabeça tudo de novo, de jungle achando que tem que se matar pra pegar a Drake com Arauto vivo. Vai. Mas do jeito que o Drake tava, era inútil. Tá? Mas foi um bom buff.